Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Judas Iscariotes depois que ele traiu Jesus? A Bíblia diz que ele se enforcou. Mas será que essa é toda a história? E se eu te contar que há um segredo, escondido por séculos, que pode mudar tudo o que você pensa sobre a morte dele? Uma verdade tão inquietante que até os primeiros cristãos hesitaram em contar. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje não é apenas uma história. É uma revelação que pode mexer com sua alma. Imagine uma noite quente em Jerusalém, há mais de 2000 anos. As ruas estão cheias do burburinho da Páscoa, o cheiro de pão ázimo e ervas amargas pairando no ar. Mas há um homem que caminha sozinho, com o coração apertado, como se uma pedra o esmagasse. Esse homem é Judas Iscariotes, o discípulo que todos conhecemos por um único ato: a traição. Ele não era um monstro, sabe? Ele era humano, como eu e você. Um homem que riu com os outros discípulos à beira do mar da Galileia, que ouviu as parábolas de Jesus sobre o sol escaldante, que segurou o pão na última ceia, sentindo o peso dos olhos do mestre sobre ele. Mas naquela noite, algo dentro dele quebrou. O que leva alguém a trair seu mestre, seu amigo, por 30 moedas de prata? O som dessas moedas tilintando em sua bolsa ecoava como uma maldição. Cada passo que ele dava pelas ruas empoeiradas de Jerusalém parecia mais pesado que o anterior. A Bíblia, em Mateus 26, 14 a 16, nos conta que Judas fez um acordo com os líderes religiosos. Ele entregaria Jesus por um preço. Mas por quê? Alguns dizem que foi ganância. O brilho prateado das moedas nublou sua alma. Outros acreditam que ele estava desiludido, esperando que Jesus liderasse uma revolução contra Roma, um rei guerreiro que nunca veio. E há quem diga que Judas foi apenas um peão, escolhido para cumprir um plano maior, escrito nas estrelas, antes mesmo de ele nascer. Mas ninguém fala sobre o que ele sentiu depois. Ninguém descreve o vazio nos olhos dele, o tremor nas mãos, o nó na garganta quando ele viu Jesus ser arrastado, algemado, condenado. Mateus 27:3 diz que Judas, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso. Remorso. Essa palavra é pequena demais para o que ele carregava. Imagine o peso de saber que seu beijo, um gesto tão simples, entregou o Filho de Deus à morte. Imagine o silêncio ensurdecedor enquanto ele jogava aquelas moedas no templo, desesperado para apagar o que tinha feito. A Bíblia nos dá duas versões da morte de Judas, e elas já são um mistério por si só. Em Mateus 27:5, lemos que Judas, tomado por esse remorso insuportável, se enforcou. Simples, direto, mas devastador. Uma corda, uma árvore, um fim solitário. Mas, em Atos 1:8, a história mais sombria. Com o salário da sua iniquidade, Judas comprou um campo e, caindo de cabeça, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Como assim? Ele se enforcou ou caiu e explodiu? Essas contradições abrem espaço para perguntas. Será que a corda se rompeu e o corpo de Judas, já sem vida, despencou no campo que ele comprou com o dinheiro da traição? Ou será que há algo mais, algo que a Bíblia não nos conta? Feche os olhos por um momento e imagine a cena. Um campo árido, o vento seco carregando o cheiro de terra e desespero. Judas está lá, sozinho, olhando para uma árvore torta, a corda áspera em suas mãos. O céu está vermelho, como se o próprio Deus estivesse observando. O que o levou até aquele momento? Era só culpa? Ou havia algo mais profundo? Algo que ele viu? Algo que ele sabia? Agora vamos mergulhar em algo que poucos ousam discutir. Textos apócrifos, como o Evangelho de Judas, descoberto no Egito em 1978, sugerem uma história que a igreja rejeitou, mas que não podemos ignorar. Esse texto, embora controverso, diz que Judas não agiu por ganância ou maldade. Ele foi escolhido por Jesus para desempenhar um papel que ninguém mais poderia. O Evangelho de Judas sugere que, no Getsêmani, quando Judas entregou Jesus com um beijo, ele estava seguindo uma ordem do próprio Mestre. Imagine isso, Judas olhando nos olhos de Jesus, sentindo o peso daquele beijo, sabendo que estava cumprindo um plano divino, mas também sabendo que o mundo o odiaria por isso.
O texto apócrifo diz que Jesus disse a Judas: "Tu me trairás, mas por meio de ti a salvação virá." Será verdade? Será que Judas carregava um segredo que o destruía por dentro? Um bardo que nenhum outro discípulo poderia suportar? Mas o peso desse segredo era grande demais. Judas não era um herói, nem um vilão de história em quadrinhos. Ele era humano, frágil, preso em um destino que não podia escapar. A Bíblia não nos diz o que ele pensou quando amarrou a corda naquela árvore, mas podemos imaginar. O vento assoviava, o céu escurecia, e as moedas, agora jogadas no templo, não podiam apagar o que ele tinha feito. Ele olhou para o horizonte, talvez esperando um sinal, uma voz, qualquer coisa que dissesse que ele poderia ser perdoado. Mas o silêncio era ensurdecedor. E então, ele fez a sua escolha. A corda apertou seu pescoço e o campo de sangue, como ficou conhecido, tornou-se uma lembrança eterna da sua decisão. Mas aqui vem algo que poucos conhecem. Alguns textos antigos, como os escritos de Papias, um líder cristão do século I, sugerem que Judas não morreu imediatamente. Dizem que ele sobreviveu ao enforcamento, mas foi amaldiçoado a vagar, seu corpo inchado, sua alma atormentada, até que uma morte horrível o encontrou. Papias descreve Judas como alguém que se tornou tão inchado que não podia passar por onde um carro passaria facilmente. Sua morte, segundo essa tradição, foi um espetáculo de horror, com o seu corpo se desfazendo no campo. É uma imagem que choca, que faz você se perguntar: era isso que Deus queria? Era um castigo? Ou era apenas a consequência de um coração que não encontrou paz? Agora, prepare-se para a revelação que muda tudo. Em algumas tradições apócrifas, como o livro de Enoque e histórias orais dos primeiros cristãos, há menções de uma visão que Judas teria tido no momento do beijo no Getsêmani. Quando seus lábios tocaram o rosto de Jesus, ele viu algo nos olhos do Mestre. Não era raiva, nem decepção. Era amor. Um amor que sabia de tudo, que conhecia cada passo que Judas daria e ainda assim o escolheu. Nessa visão quebrou Judas. Não foi só o remorso que o levou àquela árvore, foi o peso de saber que ele era parte de um plano divino, mas que nunca seria perdoado por isso. Ele acreditava que sua traição era necessária, mas o preço era sua própria alma. Ele não aguentou viver com o eco daquele olhar, com a culpa que queimava mais quente que o sol do deserto. E aqui está a revelação que muda tudo. Em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque e histórias orais dos primeiros cristãos, há menções a uma visão que Judas teria tido no momento do beijo no Getsêmani. Quando seus lábios tocaram o rosto de Jesus, ele viu algo nos olhos do Mestre. Não era raiva, nem decepção. Era amor. Um amor que sabia de tudo, que conhecia cada passo que Judas daria, e ainda assim o escolheu. Essa visão quebrou Judas. Não foi só o remorso que o levou àquela árvore. Foi o peso de saber que ele era parte de um plano divino, mas que nunca seria perdoado por isso. Ele acreditava que sua traição era necessária, mas o preço era sua própria alma. Ele não aguentou viver com o eco daquele olhar, com a culpa que queimava mais quente que o sol do deserto. E aqui está o mistério final. Por que a Bíblia nos deixa com duas versões da morte de Judas? Por que não nos dá uma resposta clara? Talvez porque a história de Judas não é apenas sobre a corda ou o campo, é sobre o que acontece quando a culpa consome uma alma. Judas nos mostra o que é perder a esperança, acreditar que não há perdão, que não há redenção. Ele faz olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: o que eu teria feito no lugar dele? Você já sentiu um remorso tão grande que parecia que o mundo ia desabar sobre você? Judas sentiu isso e ele não encontrou saída. Hoje, você descobriu que a morte de Judas não é apenas uma nota de rodapé na Bíblia. É uma história que nos confronta com nossas próprias escolhas, nossas culpas e a pergunta que não sai da cabeça: e se fosse eu? A revelação surpreendente não é sobre como Judas morreu, mas sobre por que ele achou que não havia volta. E aqui está a verdade que pode mudar tudo. Ninguém está tão perdido que não possa ser encontrado. Até Judas poderia ter encontrado redenção se tivesse acreditado nisso. Se essa história te tocou, é porque ela precisava chegar até você. O que você acha? Judas era apenas um traidor ou havia algo mais na história dele? Deixe o seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso.
e se inscreva no canal. Mas só se você tiver coragem de mergulhar ainda mais fundo nas histórias que a Bíblia guarda. Até a próxima revelação.